sabemos também que o governador do Rio, o governo do Rio, tentou culpar, né, o governo federal, né, hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio ministro Lewandowski, na questão. Antes da gente retomar esses aspectos técnicos, já que o doutor adentrou nessa seara aí, então nós sabemos muito bem que houve, né, uma politização, né, da questão da segurança pública. Alguns avaliando que a extrema-direita ali jogava suas fichas aí no governo Donald Trump, acreditando que o governo Donald Trump iria derrubar aqui o governo Luiz Inácio Lula da Silva, e agora eles retomam aí, segundo a avaliação de alguns, por isso, como eu sei que o doutor é um especialista nesses assuntos aí de segurança pública, eu queria ouvir sua opinião, se o senhor acha que também houve esse excesso de politização de um assunto tão sério como esse da segurança pública. O doutor acha que foi tramado isso, ou seja, para que a extrema-direita conseguisse ter uma agenda que lhe fosse mais favorável? Como é que o senhor avalia isso? Olha, é uma análise muito delicada para se fazer. Essa é a questão bem colocada nisso, porque quando nós vamos falar de responsabilidade, nós temos que mencionar de que a PEC número 18 de 2025, proposta que é a PEC da segurança, pelo governo, através do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que levou ao Congresso Nacional uma proposta de equacionamento da segurança brasileira, integrando as polícias, criando um Fundo Nacional de Segurança Pública, criando um Fundo Nacional Penitenciário, ou seja, criando uma unificação de ações de inteligências sem interferir na autonomia das ouvidorias e da Polícia Militar dos Estados. Essa proposta, inclusive o governador do Rio de Janeiro e os demais governadores orientaram para que ela não fosse aprovada no Congresso Nacional. Então, assim, foram contra essa estratégia que o governo federal propôs de maneira como política de Estado, não é política de governo, é uma política de Estado a segurança pública. E agora se alegam abandonados, né? E agora se alegou que foram abandonados, né? Não, eles votaram contra, eles declararam-se contra o projeto. Contraditoriamente, eu estou complementando esse que o doutor falou. Eles voltaram contra a esse que seria o SUS da segurança pública. E agora eles contraditoriamente se alegaram abandonados aí, né? Pois então, quer dizer, há uma contradição. Quer dizer, o governo federal fez um projeto de emenda constitucional para dar aos governadores esse suporte que ele não quis pedir, porque ele havia pedido voto contra a PEC da segurança, era contraditório pedir ajuda ao governo federal. Então, se tratou de natureza política. Eles escolheram o combate ao crime de maneira desorganizada e sem o apoio do governo federal. Esta é uma realidade. Esta é uma realidade que não se pode esconder. Ou seja, agora, às pressas, nós vimos aí que o Congresso Nacional vai aprovar a PEC da segurança. Definitivamente vai aprovar a PEC da segurança. Precisou um caos na segurança pública brasileira para entenderem que a proposta do governo Lula e do ministro Lewandowski é a proposta como Estado mais justa, mais correta, sem falar de interesses de governo, é interesse de Estado. A segurança pública do Estado brasileiro precisa ter organização e a proposta da PEC chega a esse denominador. Foram contra. Agora é uma situação que deve aprovar e nos próximos meses, nos próximos passos, seguramente, nenhum governador vai fazer operações desta natureza sem uma conexão com a política da segurança brasileira, que é o que nós podemos dizer, que é o que precisa ser feito. Não se pode, Amazote, combater o crime combatendo as formigas, as formiguinhas. Foi feito no Rio de Janeiro. Se você quer combater o tráfico de drogas, quer combater o crime organizado, eles e todos sabem, inclusive teve até uma investigação da Polícia Federal na Faria Lima. Aonde estão? Quem patrocina isso? Então, matar as pessoas que estão ali na ponta, supostamente traficando, certo? Que são os bagrinhos, que estão, como se chama, aviãozinho, sei lá o que são ali naquela região, que
que são os menos importantes. Ninguém acaba com o crime organizado matando as crianças e os adolescentes que estão ali entregando o papelote de droga. Isso é uma coisa que tem que combater com política social, com política de inclusão social, escola, esporte, cultura, para a juventude das comunidades. É uma maneira de tirá-los do risco. Mas, se quiser combater o crime organizado, tem que se combater a fonte. Onde é que entra dinheiro para o crime organizado? Por onde se transita o financiamento disso? É aí que se tem que combater. Por isso tem que ter uma política nacional, envolvendo a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e os governos dos estados, que é o que o governo federal propõe. Quer dizer, se quiser combater o crime organizado, se tem projeto e proposta para isso, mas parece-me que a maioria da bancada do Rio de Janeiro, dos senadores do Rio de Janeiro, todos votaram contra isso. E aí fizeram uma escolha de que matar as formiguinhas resolve o crime organizado. Isso aí não convence ninguém. É uma estratégia de que, na minha opinião, equivocada para aqueles que não querem, de fato, resolver o problema. Portanto, usar um corpo agora do discurso que se pregou há algum tempo atrás, que bandido bom é bandido morto, é esse o discurso que estão fazendo, estão usando isso de natureza política, deram o nome de mataram narcotraficantes, você viu isso? Essa palavra narcotraficante, ela nasceu na Casa Branca, todos nós sabemos, que é um propósito para atacar a Venezuela, usando o mesmo termo, como se o Brasil fosse uma Venezuela, invertendo completamente a tranquilidade que existe no Brasil, a tranquilidade que existe na sociedade brasileira de que o narcotráfico no Brasil não tem domínio, como se diz. Está faltando uma política pública de enfrentamento, eu acho que é isso que nós precisamos fazer. O Congresso Nacional, os senadores, os deputados federais precisam compreender a responsabilidade que cada um tem quando diz não a uma PEC, quando diz não a uma medida provisória, que tenta encontrar um equilíbrio social, que é o que nós estamos acompanhando. Tudo se politiza contra o governo, a favor de governo. Não é só isso. É a favor do Estado ou contra o Estado? É a favor da população ou contra a população? É isso que tem que se analisar. Esquece que governo não é governo. Nós estamos enfrentando um problema de natureza político-social que precisa ser enfrentado por todos, independente de ser direita ou de esquerda. Todos têm que entender que é fundamental que isso se coloque na mesa de maneira desarmada, sem ódio, sem partidarismos. Ou a gente chega a essa conclusão, ou nós vamos ficar aí levando esse embate de o um contra o dois até as eleições, para tentar polarizar as eleições com base nesse discurso da insegurança brasileira, o que não é uma verdade que possa ratificar qualquer tipo de compromisso. Mais ou menos isso.